Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Televisão. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente às segundas-feiras traz aqui temas para aprofundarmos aí as diversas questões do cotidiano. E você aí, ouvinte internauta, nos acompanha sempre às segundas-feiras aqui a partir das 2h30 da tarde. E hoje também nós entramos também pela Rádio Trianon, às 18 horas. O programa aqui primeiro na BCC, depois na Rádio Trianon e também em conexão com a Rádio Universal de Santos e também pelo site www.radiotrianon.com.br. Você também nos acompanha pelas redes sociais, no Facebook, facebook.com/Renato Radar ou facebook.com/Radar Paulista. Nós estamos também no Instagram. Instagram é só digitar lá Renato Albuquerque 1 e participar também das nossas redes sociais. Bom, e temos também o e-mail, você participa, radarpaulista@gmail.com. Tema de hoje, nós vamos falar sobre empresas versus consumidores. O martírio vivido por consumidores que cada vez mais sofrem com cobranças indevidas, abusos, inclusão do nome no Serasa, sem sequer serem notificados e muitas vezes não sendo os autores das dívidas, Daqui a pouquinho, antes eu tenho aqui os nossos recadinhos dos nossos patrocinadores, vai falar conosco aqui o advogado, palestrante, professor universitário, Dr. Neemias Melo. Ele vai conversar conosco sobre esse tema, vai aí nos dar dicas, sugestões, o melhor encaminhamento para esses assuntos ligados ao direito do consumidor. Já está aqui conosco o professor advogado Neemias, já nós vamos bater um papo com ele. E antes eu tenho aqui os recadinhos dos nossos patrocinadores do Radar Paulista na TV. Lembrando que nós temos os apoios do Reserva Cultural, a melhor programação de cinema de São Paulo, fica na Avenida Paulista, no Vicente, no Térreo, e lá você tem também um complexo gastronômico muito bacana, um café gostoso, livraria, videoteca. É um espaço realmente cultural muito bacana, com salas de cinema muito confortáveis, e você confere lá toda a programação de filmes no site também, www.reservacultural.com.br, está aí na tela da BCC Television. E o Reserva Cultural fica na Avenida Paulista, no Vicente, no Térreo, ali mesmo, também no prédio da Rádio Trianon, da TV Gazeta, enfim, esse espaço muito bacana de São Paulo. Tem também o Mais Espaço e Lazer, sucesso do seu evento Quadra Verde e amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço e Lazer. Você obtém mais informações no www.facebook.com/Mais Espaço e Lazer, tudo junto. Também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Também você obtém mais informações no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E também a nossa BCC Television aqui, onde você tem a equipe super profissional, super competente aqui da BCC Television para produzir o seu vídeo institucional, para produzir o seu material audiovisual, para fazer a sua reportagem, para vir aqui também atuar conosco na BCC Television, enfim. Tá aí o site, bcctelevision.com, e também tem o telefone, 36419876. Tem a Luciana, tem o Márcio, tem a Betânia, pessoal aí super profissional, o diretor o Bernardo também aqui conosco, para ajudar, auxiliar você a fazer a sua campanha de comunicação, sua campanha institucional, tá certo? Bom, dados os recados, vamos então falar do nosso assunto desta segunda-feira. Como eu disse, empresas versus consumidores. O martírio, muitas vezes vivido pelos consumidores para resolver seus problemas em questões, às vezes, abusivas por parte dessas empresas. E para falar conosco, está aqui o advogado, palestrante, professor universitário, Neemias Melo. Muito boa tarde, muito boa noite também, porque a gente entra também à noite na Trianon. Doutor Neemias, obrigado pela sua participação. Boa tarde, Renato. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com você. Espero que a gente possa ser, de alguma forma, útil para os seus telespectadores, já que a gente pode, talvez, esclarecer alguma coisa. Estou à sua disposição. A honra é toda nossa e, sem dúvida, vai ajudar, sim, a esclarecer várias dúvidas, o senhor que é especialista na área. E aí, doutor Neemias, eu assim, para a gente começar a bater um papo, e às vezes a pessoa que está do lado de lá também sentir muitas vezes o problema que ela sente na pele. A gente até comentava aqui com o doutor Neemias, que na hora de vender, as empresas elas se apresentam muitas vezes dóceis, simpáticas, querem vender os seus produtos. Agora, quando surge algum problema, elas partem para os consumidores como se estivesse
muitas vezes até atacando com uma certa agressividade, ou quando o consumidor precisa do auxílio dessas empresas, às vezes para resolver lá questões das mais diversas no atendimento dessas empresas, muitas vezes não conseguem, né? Agora, doutor Neemias, por que acontece essa relação, muitas vezes, deixando o consumidor com essa sensação de falta de comunicação, de falta de solução para o seu problema? Renato, o grande problema nosso no Brasil é que essas empresas, sejam elas multinacionais ou mesmo as empresas nacionais, elas não têm como prioridade o atendimento ao consumidor pós-venda. Então, como você bem colocou, na hora de vender, ela investe em publicidade, ela investe em capacitação, ela investe em todo o mecanismo possível de convencimento para que você seja um dos adquirentes. Só que não tem uma previsão de atendimento do pós-venda, onde o problema surge. E hoje, via de regra, quem já precisou utilizar o telefone para reclamar um atendimento de uma necessidade sua, já sabe que é um martírio. Porque mais das vezes, esse serviço de atendimento ao cliente é feito por uma empresa terceirizada, essas empresas de telemarketing ou de telecenter, que muitas vezes nem conhece o produto, não sabe nem o que é, e as empresas contratam pro forma. Sim. Tanto que você primeiro passa pelo martírio do atendimento eletrônico. Depois você consegue chegar a uma pessoa. Só que entre o atendimento eletrônico e o atendimento à pessoa não tem diferença nenhuma, porque você não vai obter respostas para a sua necessidade. Eu tenho dito e acredito que a minha experiência tem me indicado que o grande problema é o seguinte: todas as pessoas que são lesadas em alguma medida recorrem à justiça. O judiciário brasileiro é muito complacente, acaba condenando em valores simbólicos, sob o argumento, que a meu ver é um argumento falso, de que as ações por dano moral não devem ser um sinônimo de enriquecimento da vítima. Só que, na verdade, você não tinha que olhar a vítima por esse aspecto do enriquecimento. Você tinha que olhar a empresa pelo fato da reiterada atitude da empresa e não atendimento aos seus consumidores. E, portanto, punir a empresa em valores significativos. Hoje, a meu ver, é mais barato, usando uma linguagem bem popular, a empresa pagar essas indenizações do que investir na capacitação dos seus funcionários, investir na melhoria dos serviços. Pegue os bancos, por exemplo. Todos os bancos, Renato, eles não têm internamente, se você for ao Bradesco hoje ali na Cidade de Deus, que é onde está a matriz, eles não têm um departamento de atendimento ao consumidor. Porque esse serviço é terceirizado, é feito por uma empresa que, se não me engano, no caso do Bradesco, acho que até, se não me engano, é do Paraná. Tá. Então, aí você tem lá uma empresa montada por um terceiro que presta serviço para o Bradesco para atender as reclamações dos clientes do Bradesco. Seja aquele que teve o nome incluído indevidamente no Serasa, ou que tem um débito e não consegue renegociar a dívida, enfim, qualquer que seja o problema. Aquela pessoa vai ligar, vai cair num telecenter, cuja pessoa nem conhece a empresa, que responde mecanicamente pelo que aparece na tela do computador. Quer dizer, ela não está enfronhada no assunto. Então ela nem vive a coisa, não veste a camisa da empresa porque ela está distante. E pior do que isso, ela tem o manual para respostas na tela do computador. Ela foi treinada para responder aquilo. Então, se você pergunta alguma coisa, já percebeu, acho que você já deve ter tido muita oportunidade de reclamar, que em dadas situações a atendente fala assim: olha, espera um pouquinho que o sistema está lento. Sim, ou então não está funcionando. Não está funcionando. Não é que está lento, é que ela não está achando a resposta para o seu questionamento, ela bota você na linha de espera e vai procurar. Já percebeu também que algumas vezes a ligação cai? Sim. E se cair, jamais você volta a falar com a mesma atendente? Aliás, várias vezes isso acontece, né? Principalmente quando é problema. Então, veja, porque ela não achou uma resposta. Se ela não achou uma resposta, tem um mecanismo na bancada que ela aciona e derruba a ligação. E se cair, aquela ligação já tem um sistema programado para ela não voltar para aquela mesma atendente. Ou seja, o sistema é todo pernicioso, é feito de maneira, desculpa a expressão, de maneira safada para não atender. É para vencer você pelo cansaço. Sabe qual é a conta que eles fazem, Renato? De cada 10, no máximo 3 levam a reclamação à frente. Olha só que então, na verdade, eles ganham... 70% ganha no fato de que muitas pessoas cansam, e fala: bom, eu vou deixar isso para lá, porque a pessoa se irrita. Só para completar, 70% não são resolvidas pela conta. Não são resolvidas e a pessoa desiste. A pessoa, deixa para lá, eu vou, sabe, resolve agora de outra maneira. Doutor Neemias, como a gente define prática abusiva dessas empresas? Como que a gente pode definir essa prática abusiva? Olha, do ponto de vista do direito. A prática abusiva é aquela... Porque pensa no seguinte, vamos imaginar assim, uma empresa tem o direito de cobrar?
Tem. Veja, se você é um credor, você tem o direito de cobrar o devedor. Claro. Agora, esse seu direito de cobrar tem que ser feito dentro de uma mecânica que respeite o devedor. O devedor deve, ele tem que pagar? Tem. Mas olha, ele não pode ser exposto ao ridículo. Não é? Tem um caso aqui de São Paulo muito emblemático, não vou falar os envolvidos, mas olha só, Renato, a empresa de cobrança, que é uma terceirizada, uma empresa de cobrança, utilizava os cobradores normalmente em duplas nas portas do devedor, com macacões amarelos, bem chamativo, escrito nas costas, cobrador. A vizinhança inteira via que você estava recebendo uma indesejada visita de cobradores. Veja, eu repito, a empresa pode cobrar, claro, ela tem um crédito, você é devedor. Agora, ela não pode fazer isso expondo você no ambiente de trabalho, no ambiente onde você reside, cobrar fora do horário, tipo ligar às 8, 9, 10 da noite, ligar nos finais de semana. Ou seja, o devedor, ainda que tenha uma dívida, ele tem que ser tratado com dignidade. Porque não é porque eu sou devedor que você, então, vai violar os meus direitos à intimidade, meus direitos à honra. Essas coisas são direitos que cada um de nós temos e é inalienável. O senhor está dando um exemplo. Quais seriam aí as práticas abusivas mais comuns? O senhor está falando do cara que, às vezes, da empresa, né, que vai lá e pode até ser que cobre o outro no horário de trabalho, né, o consumidor e tal. Que outras práticas podem ser consideradas abusivas e que são praticadas de maneira mais geral por essas empresas? Uma das mais comuns e que é condenável é a chamada venda casada. É proibido por lei. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada. Mas você, se for nessas empresas que vendem qualquer tipo de produto eletrônico, praticamente você já leva embutido eles chamam de extensão da garantia, uma garantia estendida, mas na verdade é um seguro, está te vendendo um seguro. É por um ano, aí ele vem lá, mais um, por exemplo, né? Mais um ano. Um ano é a empresa que fabrica, que é obrigatório, então a empresa que fabrica dá um ano. E eles te vendem um seguro de mais um ano, que eles chamam de garantia estendida. Veja, eu não sou obrigado a aceitar isso, mas as empresas colocam de uma tal forma que se a pessoa não é minimamente esclarecida, ela acaba levando esse penduricalho, né, por conta ali de uma artimanha, às vezes o vendedor, que já é treinado para isso, Então, veja, as empresas, elas adotam práticas, desde usar a propaganda enganosa, aquela propaganda que promete o que não vai dar, ou que promete, mas depois coloca em letras minúsculas que você não consegue ler, que aquilo só se aplica, sei lá, para os primeiros 10 compradores, ou só se aplica para determinadas lojas e não toda a rede. Então, são situações que criam realmente dificuldades e que, mais das vezes, o comprador, ou seja, o consumidor lesado, nem sempre ele leva as últimas consequências. Porque, Renato, você tem 3 alternativas para reclamar quando a empresa adota uma prática dessas condenáveis. Você pode reclamar no PROCON. O PROCON não vai te indenizar por nada, porque a função do PROCON é notificar a empresa para que ela preste esclarecimento sobre aquele modo de agir. E se o PROCON considerar que a empresa age inadequadamente, pode multar a empresa. Não é? Ou você pode reclamar, se for serviços, com essas agências reguladoras, como tem da saúde, como tem a Anatel da telefonia, né? E tem todas, pode reclamar também, que vai funcionar também administrativamente, mediante multas e outras penas que podem ser aplicadas às empresas. Ou você vai à justiça, e na justiça você tem 2 caminhos. Ou contrata um advogado e aí provavelmente você vai ter que pagar alguma coisa, ou você vai no juizado especial civil, que todo fórum, né, aqui na cidade de São Paulo tem um juizado especial, cujo custo é nenhum, né? Até 20 salários mínimos você pode, inclusive, sem advogado. São as soluções que podem ser adotadas para resolver esse problema. O PROCON é muito bom, deixa eu só completar. O PROCON é muito bom pelo seguinte, porque quando você leva um problema que ocorreu com você, se ele impor para a empresa uma solução para aquele problema, vai beneficiar toda a coletividade. E ele é rápido na solução? O senhor está dizendo o PROCON O PROCON é bastante eficiente. Nós temos o PROCON estadual, e em muitos municípios a gente tem o PROCON municipal. Mas o PROCON estadual tem sido muito eficiente, porque as multas acabam sendo multas elevadas, então as empresas acabam respondendo, e o PROCON pode fazer a conciliação, que é chamar a empresa e chamar você e faz um acordo ali, faz um acordo. Eu estou até perguntando para o senhor se o PROCON é rápido, porque a gente sabe
que muitas vezes a justiça é morosa. A justiça é muito lenta. É muito lenta, então as pessoas acabam meio que, deixa pra lá então, e não sei o quê. E aliás, eu já vi casos de pessoas, o senhor me confirma também, doutor Neemias, se eu estou falando a verdade aqui, a verdade no sentido, claro, cada um tem a sua verdade, mas eu quero dizer, de uma maneira geral, muitas pessoas, de alguma forma, acabam pagando, a empresa começa a cobrar. Então, às vezes não é um valor assim vultoso, né? Olha, ficou lá como a gente chama, um rabichinho de uma conta, não sei o quê. Faltou R$100. Mas será que faltou mesmo esses R$100? Aí o consumidor, quer saber, eu vou pagar esses R$100 porque eu vou evitar a empresa ficar me ligando, justamente para não entrar em justiça, para não ficar recebendo essas ligações que perturbam. O senhor, como é que a gente pode chegar numa solução com relação a isso? E aí eu pergunto, isso acontece realmente? Acontece e muito, Renato, acontece muito. E você tem razão. A pessoa que é séria, a pessoa que é decente, que é honrada, chega um momento que ela fala, pô, não dá para ficar atendendo isso. Eu conheço inúmeros casos, inclusive às vezes de pais, principalmente a mãe, né, que ficam recebendo a ligação de cobrança do filho. Uhum. Aí a mãe fala, ela vai e paga para ter sossego. Exatamente. A pessoa paga para se livrar daquela canseira, porque eles são insistentes, eles são chatos. E o pior, Renato, tem um sistema no mercado aí que vê o seguinte, as dívidas em dinheiro que o consumidor contraia, ela caduca, como o pessoal fala popularmente, em 5 anos, Sim. que é a chamada prescrição, falando juridicamente. Depois de 5 anos, eu posso ter a dívida, mas o banco agora não pode me cobrar mais, judicialmente falando. E nem pode mais manter o meu nome no Serasa, porque tem que retirar o nome. Passados 5 anos, é como se a dívida não existisse. A dívida existe, mas é como se ela não existisse. Sim. Os bancos e financeiras costumam vender esses créditos, que eles chamam de créditos podres, e vende para essas empresas de cobrança. E essas empresas de cobrança pegam esse crédito, pelo qual você não é mais obrigado a pagar, e fica infernizando sua vida. Eles vão vencer você pelo cansaço. Sim. Então eles apostam nisso e ameaçam, mandam cartas grosseiras, dizendo que vão protestar, que vai incluir teu nome. E claro que uma parcela significativa dos devedores, principalmente as pessoas mais simples, acabam pagando para se livrar desse incômodo. Ou, como diríamos, para não correr o risco de ter o seu nome incluído em bancos de dados, que nós sabemos que para muitas pessoas, ela pode não ter dinheiro, pode não ter patrimônio, mas ela tem o chamado nome, né? E ela se orgulha do nome. Com certeza, claro. E aí, frente a essas ameaças, ela acaba fazendo isso. Que é o que ela consegue também fazer os seus financiamentos e tocar a vida dela também. Sim, sem contar o orgulho, né, que a pessoa tem de dizer, eu tenho um nome, meu nome é honrado. Agora, aproveitando o senhor como advogado experiente na área, as pessoas que justamente recebem esse tipo de comunicado ou que têm os seus nomes incluídos nesses serviços de proteção ao crédito, banco de dados, Serasa, como o senhor disse, como que elas devem agir no caso de estarem ali com os nomes incluídos de maneira errônea? Deve procurar um advogado, como eu disse inicialmente, ou dependendo da situação da pessoa, pode ir direto ao juizado especial. Só uma solicitação não resolve? Uma solicitação de retirada do nome? A minha experiência, mais de 30 anos atuando nessa área, eu confesso a você que todas as vezes que eu tive um cliente que eu ia propor uma ação, antes de fazer isso, sempre comuniquei à empresa, fosse ela grande ou pequena. Te confesso que eu nunca recebi uma resposta. Parece que tem uma filosofia de não atender. Deixa, na justiça a gente resolve. E, portanto, veja, houve uma cobrança indevida, você pagou, mesmo aquela pessoa que pagou para se ver livre, ela pode ir à justiça, comprovar que os incômodos ocorreram, comprovar que pagou e pagou o que não deveria ter pago e nesse caso, pede a devolução em dobro. Então, se você pagou o que você não devia, ou pagou aquilo que nós chamamos indevidamente, você tem o direito de receber em dobro o que você pagou, sem prejuízo de eventualmente ser contemplado com a indenização por dano moral. Agora, doutor Neemias, então nós estamos falando já num aspecto de cobranças, a questão do abuso por parte dessas empresas. O senhor falou aqui, por exemplo, num determinado momento, que os serviços de telemarketing eles têm alguns horários, não podem exceder ali alguns ambientes. E a pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: quais são os limites? Existem leis que controlam esse serviço de telemarketing para que as pessoas que estão nos acompanhando agora, ouvintes, internautas, telespectadores, se resguardem com relação a esses serviços? Quer dizer,
quais seriam aí as principais pontos para que os consumidores possam atender ou não a esses serviços de telemarketing? Renato, é quase impossível, Renato, porque você vê assim, você tem um Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei de 1990, aliás, é um código que nasceu até por determinação da Constituição de 88. Tá. Esse código até hoje é pouco conhecido dos próprios consumidores. Não é? E, de outro lado, como eu te falei no início, as ações que chegam ao judiciário acabam sendo, numa certa medida... Primeiro começa que são demoradas. A justiça não é fácil acesso aqui no Brasil, infelizmente. Sim. E, além de ser lenta e, às vezes, cara, a solução final nem sempre é a solução que efetivamente faça com que você se sinta justiçado. Tá. Então, a justiça no Brasil acaba contribuindo para esse sistema. Você já deve ter ouvido falar que nos Estados Unidos as condenações são chamadas de milionárias. Só que, olha só, a empresa, antes de colocar um produto no mercado, ela testa a exaustão para que esse produto efetivamente funcione. Porque se não funcionar e o cliente reclamar e não for atendido, a justiça lá é séria. Sim. Agora, aqui no Brasil, você sofre de um problema de fiscalização. A fiscalização no Brasil é péssima, é ineficiente e não dá respostas rápidas. E é corrupta também, infelizmente, às vezes. Infelizmente, não queria falar, mas você completou bem, e muitas vezes corrupta. Tudo é feito no sistema de dificultar o teu acesso. Então, na verdade, o que nós temos no Brasil não é o problema, muitas vezes as pessoas falam que o problema do Brasil é de leis. Não é de leis. O problema é de cumprimento da lei. Então, vou te pegar um exemplo que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui. Por exemplo, hoje está em discussão muito a questão da redução da maioridade penal. Sim. Não vou nem entrar no mérito se você é a favor, nem eu, não interessa. Mas olha só, gente, o problema da segurança pública não vai se resolver por reduzir a maioridade penal. Porque a polícia não funciona, se a polícia prende, a justiça não é célere para condenar, se condenar, não tem onde colocar esse preso. Nós temos hoje mais condenados fora da cadeia do que dentro da cadeia. Sem contar que em São Paulo é 1/5, 1/10 dos delitos que são efetivamente apurados. E tem a questão também de você levar lá, agora estamos entrando numa outra área mais rapidamente, levar lá um ladrão de galinha para dentro da cadeia, mais fácil ele sair de lá um traficante renomado do que voltar como ladrão de galinha. Então, se a gente transpor isso aqui para a área do consumidor, a gente vai perceber o seguinte: o consumidor tem toda uma dificuldade para fazer valer os seus direitos. É difícil. Porque, veja, olha, eu tenho que ir no PROCON reclamar. Cara, o PROCON só funciona no horário comercial. Eu vou ter que sacrificar uma parte do meu dia, se eu trabalhar, então,